Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, estamos começando mais um programa A Dona da Bola, dessa vez para falar como ficaram definidos aí os próximos duelos pelo Campeonato Paulista. É isso aí, o Verdão fechou aí essa primeira fase da classificação geral em primeiro lugar, seguido do Corinthians. A gente vai ver daqui a pouco os gols dos grandes paulistas. Teve o Santos, que foi derrotado pelo São Bento. O São Paulo, agora sem Dorival Júnior, venceu o Red Bull Brasil por 3-1. O Palmeiras também venceu, assim como o Corinthians venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente vai falar bastante disso também. E vamos começar falando, nós vamos falar primeiro dos times do nosso interior. No caso, o Rio Preto, o Mirassol, que no sufoco conseguiu se manter na Série A1 para o ano que vem. O Rio Preto, que vem de empate fora de casa contra o Noroeste. E tem lance polêmico aí. Rio Preto teve 2 gols anulados. A gente vai discutir daqui a pouco se foi correta a decisão do árbitro ou não. E hoje, para falar de todos esses assuntos com a gente, está aqui o Vinícius Silva, que ele é analista de desempenho do Rio Preto Esporte Clube. Vinícius, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Juliana. Mais uma vez, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Nós vamos falar do nosso trabalho que a gente vem realizando no Rio Preto na Série 3 e dos demais assuntos aí que ocorreram no fim de semana. E vamos começar falando então do futebol aqui do nosso interior. O Rio Preto, que disputa a Série A3, empatou com o Noroeste em 2-2, poderia ter vencido. O Rio Preto teve 2 gols anulados, a gente vai discutir aqui com o Vinícius se foi a decisão acertada ou não. Vinícius, o torcedor está na expectativa, o Rio Preto vem oscilando, vem de resultados ruins, mas nas últimas rodadas venceu, empatou fora de casa. O que o torcedor do Rio Preto pode esperar para as próximas partidas? Primeiro que esse ano foi um campeonato muito competitivo e muito desgastante. Para você ter uma noção, essa semana vai ser a nossa primeira semana cheia. Então foram os jogos de quarta e sábado, um desgaste físico muito grande, viagens. A equipe teve oscilação, mas jogando bem. Jogos que nós perdemos pontos, mas com total condições de ter vencido. A equipe está focada no objetivo que é a classificação. A gente vai ter 3 jogos agora, 2 em casa, enfrentando o Olímpia e na rodada o São Bernardo e fora de casa o Mantiqueira. E o trabalho tem sido muito bem feito. Ontem a gente conseguiu um resultado muito importante, jogando contra o adversário direto, um dos candidatos ao acesso, que é a equipe do Noroeste. Foi uma partida que a equipe jogou muito bem, cumpriu todas as funções táticas passadas pelo treinador Paulo César Catanossi, que deixa a gente otimista pelo desempenho mostrado, que nós possamos alcançar nosso objetivo, que é a classificação para as quartas de finais. Esse aí, no caso, esse segundo gol do Rio Preto, né? Nesse momento, 2-1. O Rio Preto esteve 2 vezes à frente do placar, né? Esse é o primeiro gol, esse. Esse é o primeiro gol. Isso, do Léo Ribeiro. Bonito gol do Léo, hein? Depois tem um empate do Noroeste. Sim. Esse é o gol de empate do Noroeste. Isso, com o Gindre. Bonito gol também, bela finalização do Noroeste. Agora o segundo gol com o Maico, numa boa transição ofensiva da nossa equipe. Contou com a falha do zagueiro e nós conseguimos aproveitar. O zagueiro falhou, mas foi esperto. E também fez um bonito gol. Na roubada de bola. Belo gol também, bonitos gols nessa partida, Noroeste e Rio Preto. E o gol de empate. Gol de empate do Noroeste. Isso. Com o atacante Jorge Mauá. Você achou que aí nesse lance, Vinícius, você achou que a defesa falhou? Foi... Esqueceu de marcar? Ou foi o oportunismo? O oportunismo do atacante. O Jorge Mauá, ele chegou faz 5 partidas, é um atacante que tem uma boa experiência. Esse é o primeiro gol anulado. Na nossa opinião, falta nesses dentes. Ele alegou falta, é isso? Isso. O árbitro alegou falta e anulou o gol. A gente vai ver de novo o lance. É um lance discutível, mas ele está de costa, né? Então, no primeiro momento, a impressão que dá é que o jogador não quis. Aqui o gol de impedido, que você vê na imagem, a imagem pausada, que ele está atrás do adversário. Isso foi anulado por impedimento. Isso. Também irregular, né? Posição legal. Então, a gente fica chateado que esses lances sejam depois o discutido. Porque quem esteve lá viu um grande jogo de futebol, uma das melhores partidas da Série 3, 2 equipes propondo o jogo, chance para as 2 equipes. A gente ficou muito contente pelo desempenho, pela função tática que os atletas desempenharam, aquilo que foi passado.
que nos deixa otimista. A gente teve uma irregularidade no campeonato, ficamos 6 jogos sem vencer, mas temos total confiança que a gente pode alcançar esse objetivo e depois chegar forte na busca pelo acesso. Também deixar um recado ao torcedor que o Rio Preto hoje é uma equipe diferente, uma equipe que cumpre seus compromissos. A gente está vendo cada vez mais um futebol desleal, equipes que não pagam salários, não dão condições de o atleta desempenhar seu... Não oferece estrutura adequada. E o Rio Preto hoje é um clube que tem estrutura de poder até estar numa Série A1. Então, parabenizando ao trabalho que o presidente José Eduardo vem fazendo, ao diretor de futebol Júnior Badan, a todos os profissionais que trabalham na comissão técnica, os profissionais do dia a dia. E o Catanós, que na minha opinião chegou muito bem ao Rio Preto, né? Sim, é um treinador muito experiente, né? Que agregou a nossa equipe. O treinador passado, Rodrigo Fonseca, também é um treinador muito competente. Recebeu uma proposta para ir para uma primeira divisão, que foi o Inter de Lages. Mas a equipe também agregou muito com a chegada do Paulo César Catanós. E nós estamos otimistas. Jogo a jogo, é um campeonato que está se encerrando, 3 jogos. Primeiro agora o confronto contra o Olímpia, que é uma equipe que vem ameaçada pelo rebaixamento. Então vai ser um confronto muito difícil. O Rio Preto agora tem 2 partidas em casa, né? Isso. Muito importante vencer essas partidas em casa, porque o Rio Preto andou tropeçando em casa e isso fez muita diferença no campeonato. Mas eu também vejo o Rio Preto em evolução. Esse jogo contra o Noroeste merecia ter ganho, na minha opinião também. Primeiro gol, você pode até discutir se foi falta ou não, mas o segundo ele vem de trás do jogador do Noroeste, o atacante do Rio Preto, então eu não vejo motivos para ter anulado o gol, mas de qualquer forma o Rio Preto fez uma boa partida, assim como o Noroeste fora de casa. E eu também vejo evolução, também vejo crescimento no Rio Preto. E assim como os os torcedores esperam que o Rio Preto possa, pelo menos, dar alegria aí de subir para a Série A2, né? Já chegou até a se questionar se o Rio Preto brigaria para se manter na Série A2 ou para não cair, chegou até a se questionar isso. Mas eu acho que brigar para não cair não é o caso, não. Eu vejo o Rio Preto bem numa crescente e eu acho que ele tem tudo para, sim, conseguir reconquistar, né, a sua vaga na Série A2. É isso mesmo, Vinícius? Jogo a jogo, cumprir nossos objetivos jogo a jogo. Com as 3 vitórias a gente consegue a classificação. Vai ser 3 finais. Primeiro o Olímpia, depois o Mantiqueira fora, que são 8 horas de viagem, uma viagem desgastante para Guaratinguetá. E depois, provavelmente, vai ser um confronto direto para quem vai se classificar com o adversário direto, que é o São Bernardo. Então a equipe está muito motivada. O trabalho vem sendo muito bem realizado pela comissão técnica e a gente, com o pé no chão, com toda a estrutura que o clube vem proporcionando a nós, da comissão técnica, e aos atletas, a gente está confiante que essa vaga pode vir. É isso mesmo. E outro time representante da nossa região, dessa vez o Mirassol, representante da Série A1, no sufoco, estava terminando o jogo, perdendo para o Linense 1-0, estava sendo rebaixado o Mirassol, só que no finalzinho da partida, com um golaço, o Mirassol empata com o Linense e conseguiu se manter na Série A1, a região que estava torcendo muito pelo Mirassol, que é bacana a gente ver não só a região representada na Série A1, como temos também o Grêmio Novo Horizontino, mas também a gente tem a oportunidade, com esses times jogando na Série A1, a gente tem a oportunidade de ver os grandes clubes jogar aqui na região. Isso agrega bastante valor para o campeonato e também para os times aqui da região, no caso o Mirassol. Nesse momento o Mirassol perdia por 1-0 para o Linense. Como eu repito, era o jogo decisivo, confronto direto. Quem perdesse caía, não tinha jeito, mas o Mirassol, por estar à frente ainda, ter vantagem sobre o Linense na tabela, o empate era necessário e assim o conseguiu. Vinícius, você, claro, está no Rio Preto, você acompanha também o futebol do Mirassol, os clubes de outras cidades aqui da nossa região? Devido à maratona de jogos esse ano, a gente acompanhou menos, mas sabia da importância desse jogo. Você vê que é difícil para os clubes do interior hoje permanecer na primeira divisão, por tudo que tem acontecido, investimento, mas também queria que o Linense permanecesse. Quanto mais clubes do interior tiver, melhor para nós que trabalhamos com futebol. Mas parabéns ao Mirassol pela permanência. Força aí para o Linense na recuperação, é uma equipe que ficou muito tempo na Série A1. Se eu não me engano, esse ano vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, junto com o Mirassol também o Novo Horizontino. Isso é muito importante para a nossa região. E agora tem também, no caso do Mirassol, disputa também o Troféu do Interior, né? Agora tem essa continuidade aí para os times do interior. Mas isso é muito importante. Vinha grandes equipes aqui, então eu sou um profissional do futebol e quero que cada vez mais equipes do nosso interior estejam em divisões melhores, porque aí tudo muda.
tudo melhora, né? A profissionalização, a estrutura, isso é muito importante para o futebol do interior. Pois é, infelizmente, quando o Linense até vinha numa crescente, por exemplo, conseguiu um empate lá contra o Palmeiras no Allianz Parque, um empate em 2-2, o Linense vinha crescendo, só que é aquela história, né? Começou a se recuperar tarde demais, aí já estava lá em uma posição muito incômoda e ainda pegou o Mirassol, que é uma boa equipe num confronto direto, e o Linense não teve sorte, e o Mirassol com um golaço, merecidamente também, empatou e se manteve na primeira divisão, lembrando que além do Linense, caiu também o Santo André, que só tinha uma vitória no campeonato, pasmem, contra o Corinthians, a única vitória do Santo André foi contra o Corinthians, mas o Santo André também, junto com o Linense, rebaixado para a Série 2 do Paulistão. Esses foram então os times da nossa região que jogaram, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Palmeiras, que fechou aí como líder nessa primeira fase, o Corinthians vencendo bem o Botafogo com golaço do Gabriel, vitória do São Paulo, agora sem Dorival Júnior, enfim, e muito mais, voltamos já. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Muitas cores tintas, tintas automotivas e imobiliárias, texturas e revestimentos. Escolha a sua cor preferida e vá para Muitas Cores Tintas. Aceitamos todos os cartões. Muitas Cores Tintas. Há 25 anos, atendendo São José do Rio Preto e região, com estacionamento próprio. Loja 1, Avenida dos Estudantes, 2880, Jardim Aeroporto. Fone 33533330. Loja 2, Avenida América, 539, Vila Diniz. Fone 33533256. Estamos de volta para falar agora sobre os grandes clubes de São Paulo no Paulistão. Vamos começar falando do Santos, que considerava essa partida aí contra o São Bento um amistoso, na verdade, né? O Santos, que já estava classificado, enfrentou o São Bento na Vila Belmiro, porém, o São Bento surpreendeu, venceu o Peixe por 3-1. E apesar de ser aquele jogo considerado amistoso, os torcedores santistas ficam com a pulga atrás da orelha, né, Vinícius? Quer dizer, muitos não estão satisfeitos com o trabalho de Aventura, outros acham que ele merece um pouco mais de tempo para trabalhar no Santos, já que o Santos foi o time que menos se reforçou, e tanto pontualmente quanto para completar o elenco. Como que você vê essa equipe do Santos, Vinícius, para a continuidade do Paulistão? Você acha que pode surpreender e acabar campeão, quem sabe, apesar de não ser o favorito no momento? Como você disse, foi uma equipe que pouco investiu, mas o Jair Ventura mostrou que sem muito investimento ele consegue fazer bons trabalhos, como ele fez no Botafogo, que foi um trabalho sensacional pelas peças que ele tinha e pelo investimento do Botafogo. Mas essa oscilação no início do campeonato é normal, por um começo de trabalho. Tem muitos jovens bons jogadores, como o Rodrigo, como aquele que fez o gol contra o Corinthians, mas é uma equipe que pode surpreender sim, uma equipe grande, uma equipe que tem um fator casa muito decisivo, mas com essa reconstrução da equipe do Santos é preciso ter calma. Olha o gol que o Santos perdeu ali na entrada e também área. Que a gente tem que ressaltar, Juliana, é o trabalho que o Paulo Roberto faz à frente do São Bento, né? Não conseguiu a classificação, mas é uma equipe que em 5 anos saiu da Série A3 do Campeonato Paulista para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um treinador experiente, alguns podem discutir a forma que ele joga, mas é um treinador que tem feito bons trabalhos com pouco orçamento. Acreditem, o São Bento de Sorocaba está na Série B do Campeonato Brasileiro, então é um trabalho que a gente tem que se ressaltar. Vence jogos grandes, ganhou do São Paulo e do Santos, se eu não me engano. Ganhou do Santos aí, do São Paulo também. Ganhou do Corinthians também, por 1-0, aquele jogo lá na Arena Corinthians. Isso. Abriu o placar e conseguiu aguentar a pressão do Corinthians o jogo todo. Foi uma boa vitória importante aquela também, do São Bento. Então, também é um adversário duro de se jogar. Então, agora o Santos vai se preparar para a reta final e depois eu acredito que o Santos tem que se reforçar para o Campeonato Brasileiro, se quiser algo a mais. Então, o Santos, que agora na próxima rodada pega
o Botafogo de Ribeirão Preto, na continuidade do Paulistão aí, brigando por mais um título. O Santos, que juntamente com o Corinthians, é a equipe que mais vem chegando aos finais do Paulistão nos últimos anos e conquistando os títulos. Agora, quem está há muito tempo sem vencer o Paulistão e precisa se recuperar emocionalmente, dentro de campo, é o São Paulo. O São Paulo, agora sem Dorival Júnior, que está apalavrado aí já com o Diego Aguirre, tudo indica que ele vem, o ex-treinador do Internacional, por exemplo, vem para assumir o São Paulo. Fato é que sem o Dorival é complicado, né, Vinícius? As pessoas pensam, muitas pessoas até falam, não é possível, sai o treinador, no outro jogo o time já joga bem, vence. Uns falam que tem jogador que quando quer derruba o treinador. Você concorda com isso? Ou você acha que não tem nada a ver, que tecnicamente o Dorival não estava certo, que agora o São Paulo milagrosamente mudou alguma coisa e venceu? Como que você vê isso? Não, que jogador pode derrubar técnico, isso é verdade. Mas eu acredito que não foi o que aconteceu com o Dorival Júnior, e também parabenizar ele pela forma que ele saiu. Não saiu criticando, saiu com profissionalismo. E ele sempre foi assim, né? A equipe do São Paulo é uma equipe no papel que tem bons jogadores, é encontrar uma forma de jogar. O Diego Aguirre é um treinador que joga mais defensivamente, é aquele cara que sul-americano, uruguaio, então, mas também precisa de tempo. Ele fez um bom trabalho no Internacional, não fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, depois passou pelo São Lourenço, mas eu acredito que se ele tiver tempo e poder ter essa tranquilidade, a equipe do São Paulo tem bons valores e pode aí surpreender também e quem sabe ser campeão. O São Paulo é o clube há mais tempo, repito, é o paulista há mais tempo, tanto sem títulos no geral, até o São Paulino está sentindo falta de um título do São Paulo, e principalmente o Paulistão é a equipe que está há mais tempo aí sem conquistar essa 2005 taça. Foi o último. 2005, exatamente. São Paulino aí desconfiado, e é o que eu falo sempre, não é nem por esse ano, é desde o ano passado, né, que o São Paulo já briga para não cair, que vem pressionado pela sua torcida, mas eu vi um bom jogo do São Paulo contra o Red Bull Brasil. Tudo bem que o Red Bull Brasil também não tinha mais pretensões no campeonato, mas eu vi um São Paulo com vontade de crescer, com vontade de evoluir e de melhorar agora, após a saída do Dorival Júnior. Quem sabe sim, a gente vai ter, provavelmente vamos ter clássicos, né, na próxima fase, e clássico é clássico, né? A gente sabe que muitas vezes o time que não vem bem, não vem como favorito, acaba surpreendendo. Então São Paulo tem bons jogadores, na minha opinião também, Nenê, o Diego Souza, o Marcos Guilherme, tem bons nomes no gol, Sidão, Jean, então eu acho que é um time que pode sim, por que não, surpreender a próxima fase, mas é aquilo, né? Tem que colocar na cabeça também que é um grande clube, que precisa melhorar, precisa evoluir e entrar com tudo aí na próxima fase do Paulistão. E quem já está classificadíssimo, soberano na liderança do campeonato, é o Palmeiras. O Palmeiras encerrou a primeira fase com 26 pontos, 3 à frente do Corinthians, e fecha a primeira fase como campeão, primeiro turno, né? Agora enfrenta, olha só, o Grêmio Novo Horizontino, que boa surpresa, hein? O Grêmio Novo Horizontino da nossa cidade, foi o segundo no grupo do Palmeiras com 20 pontos, e enfrenta o Verdão na próxima fase do Campeonato Paulista. Vinícius, o Palmeiras a gente sabe, é o time que mais se reforçou, é considerado o melhor elenco. Porém, o ano passado, apesar de toda a pompa, de todas as contratações que fez, não conseguiu conquistar títulos, acabou decepcionando. Esse ano, há quem diga que o time está diferente daquele. Também contratou, só que contratou mais pontualmente, para aquelas necessidades que ele tinha. O que você acha que o torcedor pode esperar desse Palmeiras? Você acha que ele realmente é o favorito e vai levar essa taça? No papel, sim. Pelo investimento, pelos atletas que tem, pelo treinador que tem, apesar de não ter conquistado um título, fez um trabalho excelente no Grêmio, não teve tanto êxito no Atlético Mineiro, mas eu acredito que é aquilo que eu sempre falo, você tem que ter uma identidade pelo grupo que você tem. A gente tem um exemplo aí que é o Corinthians, que nos últimos 8 anos encontrou uma forma de jogar e vem conquistando vários títulos assim. Considerado quarta força, né? Isso. Os trabalhos com o Tite, o Mano Menezes, o Corinthians hoje tem uma identidade de jogo, independente dos atletas que tem. Muito por responsabilidade do Carille também. A partir do momento que o Palmeiras encontrar essa identidade de jogo com os atletas de muita qualidade que ele tem, o Palmeiras é favorito em todas as competições. Não só pelo investimento, mas todo pela estrutura, pelos nomes que tem em campo. Falta essa definição de melhor esquema que o Palmeiras pode jogar. Mas no papel é a equipe mais qualificada. Partida muito boa do Scarpa, fez 2 gols, quase fez o terceiro, 2 belos gols
do Gustavo Scarpa, e também teve um outro ponto positivo para o Palmeiras, que foi a entrada do Fernando, que vem da base. Olha só como o trabalho de base é importante. O Fernando entrou com 5 minutos de jogo, fez o terceiro gol, fez o gol dele, comemorou muito o Fernando, vindo das categorias de base, assim como o Papagaio, que teve chance ontem, Papagaio apelido, obviamente, né? Teve chance ontem também, foi titular, jogou bem, não fez gols, e aí entrou o Fernando também, aí, ó, bonito gol do Fernando, oportunista também, e é uma boa surpresa, né? A base, quando consegue formar bons jogadores, é sempre uma grata surpresa, né, Vinícius? É muito importante. O trabalho de base, principalmente com as dificuldades financeiras que os clubes têm passado, para ser uma fonte de renda em negociações e também para suprir o elenco. A gente tem como principal clube que faz isso é o Santos, que todo ano consegue fazer boas campanhas sem tanto investimento, mas porque tem um trabalho de base muito bom. E esse resultado foi ruim para o Ituano, porque saiu pelo saldo de gols. Exatamente. Até 2-0 estava dando Ituano. Com o terceiro gol do Palmeiras, o gol do Fernando, o Bragantino acabou assumindo a posição do Ituano no grupo e está classificado o Bragantino, que pega o Corinthians. Corinthians, a gente vai falar agora, o Corinthians enfrentará o Bragantino. O Corinthians venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, 2-0, boa vitória do Corinthians. O Corinthians também muito consistente no campeonato, vice-líder com toda a tranquilidade. Foi um time que teve alguns resultados ruins durante a competição, perdeu do São Bento, como a gente disse, perdeu do Santo André, que foi rebaixado, porém venceu o Palmeiras em casa no Clássico, que foi uma vitória importantíssima para as pretensões do Corinthians, e acaba aí no segundo lugar, até o momento, aí nessa primeira fase, e enfrenta o Bragantino. Claro, o Corinthians favorito, né? Vai disputar na casa dele, lembrando que o Palmeiras, como líder geral, decide seus jogos em casa, na próxima fase, mas o Corinthians enfrenta o Botafogo. O Corinthians está bem, mas é como eu disse, teve resultados ruins, em alguns momentos o torcedor chegou a desconfiar de como seria o Corinthians daqui para frente. Na sua visão, Vinícius, o Corinthians pode sim acreditar no título, está bem para isso? Sim. Primeiro, por aquilo que eu te falei, o Corinthians tem, desde 2008, quando voltou da Série B, uma forma de jogar que todo mundo sabe como joga. Uma identidade própria. E também o trabalho do Carille é um trabalho que mostra que nos dias atuais a simplicidade é muito importante, porque o Carille não inventa, não muda jogadores de posição. Esse ano ele se permitiu fazer algumas mudanças, porque ele já é o atual técnico, já tem uma confiança, é o campeão brasileiro, então ele tem uma tranquilidade que ano passado ele não teve. Fez algumas experiências que não deram certo, voltou para o esquema que deu certo nos últimos anos, mas ainda sinto a falta de um artilheiro para o Corinthians. Essa opção está muito difícil no mercado, para os clubes grandes. O Corinthians, quando recontratou, teve a volta do Sheik, o Júnior Dutra, mas ainda não conseguiu Não achar. é o camisa 9 que falta para o Corinthians como era o Jô. Então, a partir do momento que o Corinthians conseguir essa contratação... O Jô era impressionante, era um jogador que, às vezes ele não aparecia o jogo todo, mas ele estava sempre ali no lugar certo, na hora certa, e fazia gols. Foi o goleador do Corinthians, o Jô. Você não acha, Vinícius, que ao mesmo tempo é ruim essa pressão? Temos que encontrar um Jô. Você acha que não poderia dar mais certo se pensasse assim, de forma mais leve? Igual, o cara, ele não tem esse centroavante ainda, mas o time vem bem. Ele conseguiu armar no esquema dele, sem aquele centroavante, sem aquele 9. Então você não acha que se parar um pouco essa pressão de que temos que achar um substituto para o Jô, não vai acontecer naturalmente? Não assim um substituto para o Jô, mas um jogador que dê a opção que falta nesse momento no ataque. Ele encontrou essa forma de jogar principalmente contra o Palmeiras, jogou no 4-2-4, é aquilo que eu falei, foi simples, não inventou, viu que era necessidade de ficar com a bola, ter mais velocidade na frente e encontrou essa forma de jogar. Mas a partir do momento que você tem um atacante goleador, a chance de você ter opções para mudar um jogo é importante. Provável que não aconteceu, a contratação do Alex Teixeira seria uma contratação excelente, mas eu acho que ter tranquilidade, continuidade, o Corinthians tem tudo para fazer mais uma vez uma boa competição, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores, mas eu acredito que o ataque precisa de reforço, porque o Júnior Dutra não é um jogador tecnicamente muito bom, o Romero é aquele que a gente conhece, voluntarioso, mas tecnicamente também deixa um pouco a desejar. O Emerson Sheik, experiente, pode ser importante para o grupo. E o Cleison, também velocidade. O Lucas esse ano não está bem, foi muito bem ano passado, esse ano não está conseguindo ter... Tem o Sid Clay também, recém-chegado ao Corinthians. Sid Clay é lateral e às vezes pode jogar como ponta.
Mas eu acho que falta essa contratação pontual, que é muito difícil hoje no futebol brasileiro, para todas as equipes. Está difícil um atacante que faça gols. Então, a gente vê o Henrique Dourado, que não é tanto tecnicamente, mas faz gols, muito valorizado. Foi muito disputado. Perde pênalti, impressionante. Isso. Muito tempo que ele cobra o Henrique Dourado. Não perde pênalti. O Corinthians que tentou a contratação, né? O Henrique Dourado não deu certo, acabou acertando com o Flamengo. Mas bem lembrado, é um jogador que desde a época do Palmeiras, quando ainda não estava tão... Ele só não foi bem no Santos. Ele chegou para jogar no Santos, não conseguiu o seu espaço, mas no Palmeiras foi bem. Muita gente ano passado até chegou a questionar que ele era melhor ter um Henrique Dourado do que um Borja, que não estava bem, do que... Mas é um bom jogador mesmo. O Henrique Dourado é um bom exemplo desse atacante, desse centroavante que é importante, né, para todos os clubes. Bom, Vinícius, eu quero agradecer a tua participação aqui no Dona da Bola, que infelizmente está acabando. E antes de encerrar, então, dê suas considerações finais sobre o Rio Preto, os próximos jogos, e chama o torcedor para assistir, para torcer para o Rio Preto, e fala aí qual a sua expectativa para essa continuidade da Série A3. Muita competitividade, equipes que estão debaixo da tabela, você tem a mesma dificuldade que quem está lá em cima, e nós vamos fazer todo o possível para dentro de campo conseguir o resultado que a torcida do Rio Preto merece. Convidar você, torcedor do Rio Preto, a estar com nós nesses 2 jogos em casa. Uma cidade como São José do Rio Preto, quase 500 mil habitantes, merece ter estádio cheio. E a gente sente a falta do torcedor. O Rio Preto tem feito tudo dentro e fora de campo para que o clube possa alcançar seus melhores objetivos. E a gente também precisa de você, com seu apoio, com a sua torcida, para que a gente possa alcançar esse primeiro objetivo, que é a classificação. Eu queria agradecer você mais uma vez pelo convite, te parabenizar pelo seu trabalho. Lembrando que, eu não sei a data exata, mas o campeonato feminino está chegando, a equipe do Rio Preto é muito forte. E parabenizar porque você é uma mulher e busca seus objetivos e tem que estar dentro do esporte. E a gente tem que apoiar essas mulheres também, como o futebol feminino do Rio Preto. E essas meninas do Rio Preto que levam jogadores para a seleção brasileira. Isso. Quer dizer, uma equipe muito forte sob o termo do Chicão. Tinha até aquela brincadeira quando o Rio Preto masculino perdeu o técnico. Muitos pediram o Chicão na equipe masculina. Vem fazendo um trabalho excelente. Realmente, tem jogadores muito bons. Perdeu também grandes destaques, como por exemplo a Milene, que foi para o Corinthians. Mas mesmo assim, né, é um time que sempre você vê surgir mulheres guerreiras, boas jogadoras que tentam ali batalhar pelo seu espaço e sempre acabam disputando finais, né? É muito importante esse apoio e o futebol feminino representado tão bem aqui por São José do Rio Preto. E eu quero aproveitar também, que está acabando o programa, que hoje é aniversário do meu pai, do João, dia 12 de março. Eu quero dar um grande abraço para o meu pai, que hoje faz anos aí, meu pai, que eu tanto amo aí, que é muito importante para a minha vida. Quem não, né? Os pais aí sempre tão importantes para a nossa vida. Então, por isso que eu quero mandar um beijo para o meu pai e um feliz aniversário. Vinícius, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero você aqui numa próxima oportunidade para falar, por que não, do Rio Preto na Série A2. Vamos fazer todo o possível. Queria mandar um abraço a todos os funcionários do Rio Preto, porque não é só os jogadores, tem todo um respaldo atrás. Todas as pessoas que estão lá são importantes para o trabalho no dia a dia. Então, eu queria mandar um abraço a todos os meus companheiros de trabalho, a comissão técnica e aos atletas. E, torcedor, precisamos da ajuda de vocês. É isso mesmo, torcedor, vão apoiar o Rio Preto aí nessa caminhada rumo à Série A2, Rio Preto bem estruturado, com bons jogadores, contratou bem e tem tudo aí para dar mais alegrias ao seu torcedor, né? O torcedor de Rio Preto que está carente de um time que dê essas alegrias que ele tanto espera, né? O torcedor do Rio Preto que sempre foi um torcedor fervoroso, seja do América, seja por parte do Rio Preto. E a gente espera aí que o Rio Preto, que para mim está sim fazendo um bom trabalho, consiga chegar novamente à Série A2. Bom, muito obrigada a você que esteve acompanhando o nosso programa. Lembrando que mais tarde, na programação da TV Rio Preto, pelo canal 7 da NET, tem o Dona da Bola. E aos meus amigos que estão acompanhando ao vivo pelo Facebook também, muito obrigada e até semana que vem.